esse é o conselho, olha, inicie o seu negócio, não tenha medo de errar, participa de uma entidade que vai te dar uma profissão. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do Agos Podcast. Eu sou José Guilherme e sou o diretor da nossa Associação Goiana de Supermercados. E hoje eu tenho um convidado também mais do que especial. Ele supermercadista, industrial, supermercadista e é diretor da nossa Agos desde 1974, sempre com temas palpitantes, com uma ajuda extraordinária. Ele é um verdadeiro exemplo dentro da nossa agremiação. Jaime Canedo, seja muito bem-vindo. E eu já começo perguntando a você, supermercadista desde quando? Bom dia, Zé, obrigado pelo convite. Supermercadista desde 1974, quando nós começamos o supermercado, e ali no Urias Magalhães, na Avenida Rio Branco, e meu irmão escolheu um nome extremamente sugestivo, que era uma expressão muito em moda na época, joia. Como é que você está? Tudo jóia, jóia. E esse nome ficou na cabeça dele. Posteriormente, quando nós fomos montar uma indústria, o nome joia também permaneceu, mas aí ele tinha uma fixação pela letra K. Né? Aí colocou que joia, né? Então isso fazia parte do DNA dele, desse apreço pelo nome, pela expressão e pela letra K, né? Então a partir daí nós começamos com uma loja de 100 metros quadrados e essa metragem foi crescendo. Quando nós vendemos, já tinha uma loja que tinha de construção mais de 2.000 metros quadrados. Né, com uma área de venda de quase 1.000 metros quadrados. Então, esse aí é o início da nossa história. Agora, você foi supermercadista até quando? Zé, acho que nós fomos no supermercado até 95, mais ou menos. 95, 96. E por que você resolveu, em saindo do supermercado, passar para uma indústria? A indústria foi uma situação bastante interessante. Nós tínhamos um fornecedor que era representante de uma cera muito conhecida aqui no estado de Goiás, chamava Cera Tiquinho. E essa indústria se desfez, parte do portfólio dela foi vendido para a Zupani, e esse representante sugeriu para o meu irmão, que era comprador na época, que a gente poderia montar uma indústria que era uma coisa muito simples, muito fácil, né? E aí a gente entrou como investidor dessa pessoa. Era ele e mais um funcionário que conhecia de manipulação, e o produto era um produto bastante simples, que era cera em pasta, né? Lata de 11 quilos, então era muito fácil fazer, a base era corante, parafina, querosene, né? E carnaúba. Então isso fazia assim, aquela percepção que a indústria era uma coisa muito simples. Isso continuou por um período, quando esse sócio, que já faleceu, ele ficou na gestão. Quando a gente resolveu entrar de cabeça, a gente percebeu que a indústria não tinha nada a ver com essa ideia romântica dele, que era pegar uns tambor e tal, fazer a manipulação. Porque a indústria de saneamento, produto de limpeza, como muita gente pensa, não é uma indústria química, é uma indústria de manipulação de produtos químicos. Então, essa denominação de indústria química, ela não é muito adequada, porque ela não produz nenhuma matéria-prima, é simplesmente como um laboratório, pega as matérias-primas, manipula e utiliza os insumos, que são caixa de papelão, rótulo, embalagem, né? E aí nós começamos a perceber que a gente precisava evoluir para o sentido de indústria, né? E assim começou a nossa história. Agora, é engraçado que você é supermercadista, depois industrial, mas nunca deixou a Agos. Qual a razão?
Olha, a Águas, por exemplo, faz parte do DNA. Eu sempre gostei da convivência com pessoa. Para você ter uma ideia, a indústria, você não tem contato com o seu fornecedor. Você simplesmente telefona, até o representante é muito raro você receber. Normalmente o contato é mais impessoal. E já na associação, o supermercado é o dia a dia, né? Até hoje, quando eu estou em um supermercado, principalmente onde a gente foi proprietário, eu encontro clientes de mais de 40 anos que lembram da nossa gestão. Porque aquele contato pessoal, físico, né, ouvir história das pessoas, isso era muito gratificante. Talvez a melhor receita que a gente tinha era essa satisfação das pessoas estar lá e poder conviver dentro de um ambiente onde tinha produto e serviço, mas tinha uma coisa muito interessante que a gente chama de acolhimento. Essa primeira parte que você tem que ter dentro de qualquer negócio é o cliente se sentir acolhido. O que é esse acolhimento? Esse sentir percebido quando ele chega, esse sentir importante quando ele é atendido. Porque o atendimento, ele procede ao acolhimento. Então, se você não foi acolhido, mesmo que o atendimento seja bom, a satisfação não é a mesma. Então, esse contato com pessoas, com gente, somente a Associação de Supermercados nos proporcionou. É uma bela de uma resposta mesmo, né? Agora, nós vamos para um breve intervalo dos nossos parceiros comerciais e voltamos na sequência com Jaime Canedo, nosso diretor da Associação Goiana de Supermercados. Voltamos então com Jaime Canedo, nosso diretor da Associação Goiana de Supermercados. Já de antemão perguntando para ele, ele tem uma loja, agora é recente ou não? Ah, essa loja é desde a época da indústria. Desde a época da indústria. Isso, a gente chamava de uma loja de fábrica e depois com a venda da indústria ela passou a ser uma loja temática, né, de produtos também de vários fornecedores. E você, hoje, qual é o grande gargalo que você encontra dentro desse seu relacionamento, tanto aqui na Águas como fora da Águas, com outros companheiros que têm supermercados? Qual é o grande gargalo a ser enfrentado pelo supermercado goiano e brasileiro? Zé, eu acho que a gente não precisa nem falar sobre o gargalo, a gente tem que falar sobre o momento. Os supermercados, o autosserviço, quando ele começou em 1950, né, ele tinha um modelo que veio substituir o atendimento do balcão, né? Eu morei em Anápolis durante 10 anos e lá tinha uma loja da Cobal, onde só tinha praticamente um funcionário que fazia o atendimento. Não tinha máquina de calcular e ele ia pegando os produtos, colocando no balcão e anotando. Ele fazia um cálculo extremamente rápido e preciso. Eu ficava encabulado. Ele não tinha erro nem de centavos. E o que o supermercado fez? Ora, se eu colocar um autosserviço, ao invés de eu estar entregando o produto, né, o cliente ele vai chegar, escolher, pegar o produto e colocar dentro de um carrinho, então eu vou ficar só com a parte final, que é o registro daquela compra. Isso, na época, já foi uma inovação, uma transformação imensa. Atualmente, o supermercado tem passado por vários modelos, né, de inovação. Recentemente, eu vi até um consultor do Sebrae dizendo que inovar é ter o direito de errar. Não inovar é ter o direito de não acertar. Então, quem não inova, ele não consegue atingir o objetivo que é a mudança. A inovação hoje é a mudança constante. E o supermercado não é diferente, porque o supermercado ele tem uma complexidade muito interessante. Ele tem dentro uma indústria, ele tem um comércio, ele tem um serviço. Todas essas três coisas são extremamente importantes. Mas como o supermercado tem uma indústria? Você chegar na seção de açougue, na seção de panificação, lá é uma indústria e as produções lá são feitas em série.
Se você pegar aquela parte da entrega ao cliente, o atendimento, aquela parte do serviço. Então essa é a dificuldade que os supermercados estão encontrando, como é conciliar isso numa era digital, né? Que hoje o cliente ele quer ter facilidade em ter acesso àquilo que ele quer comprar, que ele deseja comprar. Então essa vai ser a grande transformação do supermercado, como ter uma loja física, mas também atender digitalmente o seu consumidor. Então essa é a dificuldade. Quando você falou na mão de obra, isso vem refletindo, não é só no supermercado, isso vem refletindo em todos os segmentos. Você vai pegar na indústria, nas consultoras, na área de serviço, mecânica, todas as empresas estão lá, contrata-se. E a grande discussão, por que não se tem essa mão de obra? Porque existe uma política de governo que não prioriza o trabalho físico. Nós temos no Brasil hoje 38 a 40 milhões de pessoas dependendo do Estado. Ora, essas pessoas não têm nenhum interesse em ganhar um salário talvez um pouquinho maior, porém com os descontos legais, ter uma receita menor. E a outra coisa que também atrapalha muito o supermercado, que é uma carga horária bastante exaustiva, né? Nós tivemos uma época em que dentro da associação foi combinado não abrir aos domingos. Isso durou pouco tempo, até a chegada das grandes redes, né, que passaram, na época, voltar essa inovação. Na época que não se abria aos domingos, o movimento de sexta e sábado era muito volumoso. Quando você diluiu para o domingo até 8 horas da noite, 10 horas da noite, o cliente se sentiu bastante confortável. Por que eu preciso ir no sábado? Se eu tenho que ir para uma festa, não, eu vou no domingo, a hora que eu estiver descansado, eu vou numa sexta-feira. Isso fez com que o colaborador do supermercado não se interessasse pelo trabalho, não se interessasse. Ele diz assim, eu vou procurar um emprego, se eu não achar, eu vou lá no supermercado. Ou seja, ele não considera o supermercado como emprego, ele considera um meio de passagem para a sua subsistência. Então essa é a grande dificuldade que o modelo supermercadista ele tem que inovar para como que eu vou manter o meu colaborador, como é que eu vou atrair aquele que não é o meu colaborador. Esse é o grande desafio. Nós vamos para um breve intervalo comercial dos nossos parceiros e voltamos na parte final com essa entrevista com o nosso diretor da Argos, Jaime Canedo. Voltamos então com essa rápida entrevista no Argos Podcast com o nosso diretor da Argos, Jaime Canedo. E eu vou logo perguntando nessa parte final, qual seria o conselho a ser dado àquele que queira empreender dentro de supermercados e também, evidentemente, a tua opinião para que eles possam se filiar à nossa Associação Goiana de Supermercados? Zé, eu poderia dar vários conselhos, mas o primeiro deles é que seja um associado à Argos, porque é através de uma entidade que você tem possibilidade de crescer com segurança. Para você ter uma ideia, vou citar o nosso exemplo. Quando nós iniciamos na área do supermercado, eu e o meu irmão sócio, nós ficamos 8 anos sem tirar uma férias, sem viajar. Então, os nossos conhecimentos nos levou até um certo ponto e depois a gente estacionou. Quando eu procurei entrar na Argos através do presidente na época, o Jesus Fernandes, né, que foi um presidente extremamente trabalhador. Pra você ter uma ideia, o Jesus saía daqui, pegava uma Kombi e ia lá em Brasília trazer moedas. Quando teve uma crise do feijão, ele enchia o carro lá do seu supermercado, buscava feijão e estava distribuindo para os associados. Em épocas de dificuldade, dentro da própria Argos, a gente criou um conceito que concorrente não é inimigo. Ele é uma fonte de conhecimento.
Ao contrário que muita gente pensa, eu vou para uma entidade, vou abrir meu negócio. Olha, se você não abre a sua mente e não abre o seu negócio, você não vai saber as suas dificuldades, nem os seus limites, aonde você está errando, e alguém sabe aonde você pode acertar. Daí a importância. Então, a partir do momento que eu comecei a participar da Argos, nós começamos a crescer. Nós começamos a visitar as feiras nacionais, e aí eu percebi que o nosso modelo ele estava ultrapassado, que a gente oferecia um bom atendimento, mas a exposição dos produtos, a facilidade de acesso aos produtos, a prestação de serviço tinha que melhorar. Para você ter uma ideia da importância, foi nessas viagens promovidas pela Argos, lá no Rio de Janeiro, que nós descobrimos que a panificação é uma indústria. E nós tínhamos um problema seríssimo com a figura do padeiro, que fazia o pão à noite. Eu pensava assim, eu não conseguia dormir, pensar, ele não vai vir hoje, não vai vir trabalhar. E nessa viagem, numa palestra, numa rede de supermercado do Rio de Janeiro chamada Freeway, nos foi dito que o pão não precisa ser feito à noite, ele pode ser feito às 6 horas da tarde, você põe um redutor de crescimento e 12 horas depois, quer dizer, às 6 horas da manhã, você pode assar. Isso foi um ganho através de uma entidade, porque se eu não estivesse aqui dentro, dificilmente eu teria acesso a essas informações. Quando a gente fazia as nossas viagens para Abras, que era no Rio de Janeiro, nós tivemos acesso a informações de tecnologia da época, que chamava retaguarda de atendimento, né? Como você operava um check-out, como é que você fazia um corte para o seu produto na área de açúcar, como é que você expunha uma verdura. Porque o supermercado, durante muitos anos, achava que colocar uma verdura à exposição era pegar a embalagem do jeito que ela chegava e despejar num expositor, e não é verdade. E aí, nos foi dito numa palestra, olha, observa o feirante, o feijão que ele vende lá é o mesmo que você está vendendo na sua loja, só que você tira do saco e coloca lá no seu baú, né, que a gente chamava de uma feirinha dentro do supermercado. E o feirante, ele pegava o feijão, peneirava, limpava, passava um óleo vegetal. Aí você chegava na feira, estava aquele feijão bonito, parecia que era um feijão novo. As verduras eram acondicionadas como se fossem joias. As bananas eram colocadas, as maçãs, né? As verduras como a cenoura, não era jogado em cima do outro, elas eram empilhadas assim, de uma forma arredondada, que o visual atraía, como se eu estivesse em qualquer dia consumindo um produto recém-chegado da horta. Então tudo isso nós aprendemos, eu aprendi dentro de uma entidade. Então, para aqueles que estão começando, não pense que é perda de tempo participar de uma entidade de classe. Pelo contrário, você só tem ganhos, não tem nenhuma perda. Estou perdendo meu tempo estar lá. Pelo contrário, você gastaria muito mais se você colocasse um consultor para receber o que aqui você recebe gratuitamente. Então, esse é o conselho. Olha, inicie o seu negócio, não tenha medo de errar, observe o mercado, mas participe de uma entidade que vai te dar uma proteção. Quando surgiu aqueles famosos planos, onde que era o abrigo? Era dentro da Argos. Você lembra disso? Que nós chegávamos a ter 40, 50 pessoas sem saber. Tinha uma entidade de fiscalização chamava SUNAB, que multava... Superintendência de Abastecimento, né? Cujo superintendente, você conheceu muito bem, era o Rafael, né? Grande criatura. Então, eu sugeri, olha, vamos trazer o Rafael para dentro da entidade e mostrar para ele que o supermercadista não é um marginal. Ele não quer prejudicar a sua galinha de ovo, que é ovos de ouro, que é o consumidor. Então, ele não tem interesse em ludibriar por causa de um centavo. E aí ele começou a entender que isso era uma verdade, não era uma falácia de vendedor de produto. Então, essa é a importância que eu realço, que uma entidade vai te dar um suporte, vai te dar uma oportunidade de se qualificar, de você, através de uma entidade, conhecer o seu próprio negócio. Porque às vezes eu sou dono, mas não conheço o meu negócio.
né? E aqui você pode ter essa oportunidade de conhecer o seu negócio. Satisfeitos? Foi mais uma aula que nós pudemos ministrar até você, que nos deu o carinho da sua atenção. E eu sou muito grato, primeiramente, ao nosso convidado especial, Jaime Canedo, nosso diretor da Argos. Eu reitero várias vezes, porque é muito importante isso. Venha para nós, venha para o Argos Podcast, que termina hoje, mas volta na semana que vem, querendo Deus. Obrigado e até lá.